Olá, meu nome é Suzete do Rocio Chiarello Penteado, sou pesquisadora da Embrapa Florestas, bióloga, tenho doutorado em entomologia e eu trabalho na área de controle de pragas florestais. O assunto que vamos tratar hoje aqui é sobre a principal praga da erva mate, que é o Edipatis betulinus, ou a broca da erva mate. A erva mate, por ser uma espécie nativa, e ela apresenta uma lista de insetos associados que se alimentam das diferentes partes da planta. Num ambiente natural, a erva mate convive com outras espécies, há um equilíbrio e esses insetos, então, se alimentam da planta sem provocar danos. Entretanto, quando nós mudamos essa condição e, por exemplo, passamos a cultivar essa planta em sistema de monocultura, nós vamos ter um aumento da disponibilidade de alimento para os insetos e também vamos deixar de ter outras espécies que servem de alimento e abrigo aos inimigos naturais dessas espécies de insetos. E neste caso, nós vamos então começar a ter danos. Nós podemos citar cerca de 6 espécies de insetos que são hoje considerados pragas na erva mate. Entretanto, a principal é a broca da erva mate. Ele é um inseto da ordem Coleóptera, família Cerambicidae, que são aqueles besouros de antenas longas, né, são bem conhecidos. Eles medem em torno de 2,5 centímetros e a coloração é preto com pelos brancos e por isso é chamado de corintiano. Né? Ele é bem conhecido pelo produtor que cultiva a erva mate. Os danos são provocados porque esse inseto, a larva dele, ela é broca da erva mate. Então, os adultos, eles vão acasalar e a fêmea vai fazer a postura, vai colocar os ovos, normalmente na região do colo da planta e na parte das raízes expostas, brotos ladrões. Essa é a região preferida para fazer as posturas. A fêmea, ela vai cavar com a sua mandíbula, ela cava um orifício e depois ela gira o corpo e ali nesse orifício ela vai depositar um ovo, né? Desse ovo, cerca de 20 dias depois, vai eclodir uma larva que no início ela vai construir galerias subcorticais e com o tempo, então, ela vai crescendo e ela vai construindo galerias mais internas na madeira. A tendência sempre da larva é se dirigir para a região das raízes da planta. Nós podemos encontrar mais de uma larva na mesma planta, né? E esse dano, então, conforme a larva vai construindo a galeria, ela vai jogando para trás do seu corpo a serragem. E ela também faz um orifício e essa serragem, ela é expelida para fora da planta. Então, esse é um sintoma muito importante para você identificar as plantas com ataque da broca da erva mate, porque ao redor da planta, no solo, você encontra a serragem, ajuda na identificação. A ocorrência desses insetos, dos adultos, inicia final de outubro, começo de novembro e se estende até mais ou menos junho. Embora nós possamos encontrar adultos da broca o ano inteiro no campo, mas a maior concentração é nesse período. Né? Então, logo após o acasalamento, a fêmea já começa aí a fazer as posturas. É uma praga muito importante porque, em alguns casos, conforme a condição da herveira, o principal sintoma que a gente verifica, o dano, é a redução da produção das folhas, né, que é a matéria-prima da erva mate. E se a planta está muito estressada, é uma planta fina, ela pode quebrar com a ação do vento, porque quando o inseto vai passar para a fase de pupa, ela constrói uma galeria anelar e nessa parte da planta ela fica frágil e ela pode quebrar com a ação do vento. Então, em alguns casos, a gente observa também a mortalidade de plantas, mas na maioria dos casos, a gente verifica a redução da produção de folhas pelas plantas.
Em alguns locais nós observamos 100% das plantas atacadas por essa broca. Então ela é muito comum nos ervais, principalmente naqueles ervais, como eu falei, numa situação já de monocultura, né? Sem outras plantas para que tenham os inimigos naturais. Então esses ataques são maiores. Bem, para então contornar esse problema, a Embrapa Floresta, em parceria com a universidade, com uma empresa privada, iniciou os estudos para encontrar um inimigo natural que fosse eficiente no controle desse inseto. E entre esses nós identificamos a presença de fungos entomopatogênicos, que são fungos que atacam insetos, com ocorrência natural no campo, né? E esses estudos iniciaram lá na década de 80 e posteriormente, então, foram realizados algumas teses de doutorado, dissertações, com o estudo de comportamento do inseto, biologia. Nós tivemos que conhecer toda essa parte de comportamento do inseto para depois a gente ter uma forma de controle. Então esses estudos foram realizados e aí fizemos uma parceria com a empresa Novozymes, que aí foi possível então desenvolver um produto biológico para controle da broca da erva mate. Esses estudos também levaram bastante tempo, porque tivemos que testar vários fungos. Depois identificamos que o melhor fungo no controle dessa praga foi a Beauveria baciana, e aí nós tivemos então uma fase de testes de diferentes isolados da Beauveria para ver aquele que tinha uma maior eficiência. Encontramos um isolado que apresentou uma eficiência bastante alta em testes em laboratório e campo, e esse isolado foi o mesmo isolado que nós havíamos coletado em campo, atacando já adultos da broca da erva mate. Então, juntamente com essa empresa, nós fizemos os estudos aí de formulação e também de forma de aplicação. Foram estudos bastante minuciosos, até que chegamos a uma formulação ideal, que é a base de óleo. Essa formulação ela permite que os esporos do fungo tenham uma maior proteção contra os raios ultravioleta, e também ele permite uma maior adesão dos esporos do fungo na cutícula do inseto. Então foi uma formulação bastante eficiente. Depois tivemos alguns testes para verificar época de aplicação, dosagem, e quando então determinamos que a melhor época para aplicação do produto seria uma aplicação no mês de novembro e outra aplicação no mês de fevereiro. Fevereiro porque você pega um pouco antes do início do pico de postura das fêmeas, né? Que é nessa época que nós temos uma maior quantidade de fêmeas fazendo postura. Bem, esse produto então, para a sua utilização, ele deve ser um litro, ele deve ser diluído em 20 litros de água, e essa diluição ela dá para você tratar aproximadamente 1 hectare. É muito importante sempre a agitação, né? Então, mesmo quando você vai fazer essa mistura na água, agitar bastante o frasco, porque a tendência dos esporos é depositar no fundo do frasco, agitar muito bem para diluir na água. E é muito importante você utilizar um pulverizador destinado exclusivamente para uso com o fungo, né? Nunca utilizar um pulverizador que já foi usado para aplicação de outros produtos químicos, né? Que isso pode afetar a sobrevivência dos esporos. Você preparando essa calda, ela deve ser preparada e utilizada no mesmo dia.
e sempre mantendo o líquido, né, a formulação dentro do tambor de aplicação em agitação, justamente para evitar que os esporos depositem no fundo. As aplicações devem ser feitas de preferência em dias nublados, né, nunca em dia com chuva. Você vai fazer a aplicação no tronco da herveira, né, não fazer na copa das árvores, da planta, nas folhas, sempre apenas no tronco, e de 100 a 150 ml por planta, né? Então a gente fala que você vai fazendo a aplicação antes que entre no ponto de gotejamento. Então quando começa a escorrer, você tem que parar, porque isso faz com que os esporos sejam levados também dessa forma, né? Então tem que ser uma névoa bem, né, uma névoa mesmo, né? Você não pode fazer com que aquilo escorra. E pela sua formulação, que é uma formulação a óleo, ela vai aderir também na superfície da planta. O comportamento do inseto, normalmente, após a emergência, o inseto já começa, ele vai acasalar e eles tendem a passear, a caminhar pelo tronco da herveira. Então isso vai favorecer a contaminação com os esporos do fungo. Esses esporos eles vão penetrar nas regiões do inseto, por exemplo, boca, entre os segmentos das patas, nessas regiões que tem algumas aberturas, né? Aí ele vai colonizar dentro do corpo do inseto e isso mais ou menos em 15 a 20 dias o inseto já vai começar a mostrar a extrusão do fungo, ou seja, ele sai para fora do inseto e ele deixa o inseto todo branco, né? Então é o fungo que sai para fora do corpo do inseto. E nessa condição também ele começa a contaminar outros insetos. Normalmente a broca da erva mate, quando ela é contaminada pelo fungo, ela pressente que ela está doente, então ela tem um comportamento um pouco diferente do inseto não doente, não contaminado. Ele reduz um pouco os seus movimentos e ele tende a se esconder, né? Ele desce, fica mais na região do colo da planta e protegido ali na vegetação ao redor da herveira. Mas nesse tempo que ele está caminhando, que é mais ou menos de 20 a 30 dias, aí pode variar, ele vai, por exemplo, uma fêmea, ou o macho, eles vão acasalar, pode transmitir o contato, né, do corpo deles, transmitir de um inseto para outro, né? Então ele acaba servindo também como uma fonte de contaminação para outros insetos. A eficiência média em campo observada foi de pelo menos 70%, a gente tem registro até de uma maior eficiência, então é um produto bastante eficiente, mas ele precisa ser bem utilizado, né? Como eu falei dos cuidados, não aplicar em dias com sol muito intenso, né? Então deixar para aplicar mais no final da tarde. É muito importante também que você tenha pelo menos aí 30% de folhas na planta, porque essas folhas vão proteger aquela região do tronco onde foi aplicado o produto, né? Então, aquele erval que logo após a poda, né? E se você colhe toda a folhagem, todas as folhas e deixa sem nada, isso prejudica o estabelecimento do fungo. Quando você vai fazer a aplicação também, é interessante aplicar no tronco e no solo ao redor da herveira, porque o fungo vai colonizar nesse solo e ele ajuda nessa contaminação dos insetos que vão caminhar ali naquela região. Então, nós temos todo esse trabalho, comprovada a eficiência do produto, mas ele precisa ser feito de uma forma correta,
né, seguindo as instruções recomendadas tanto pelo fabricante como pela pesquisa, e dessa forma nós teremos sim um controle bastante eficiente dessa praga. Uma outra forma que também existe, que pode ajudar na redução populacional da broca da erva mate, é a catação manual dos adultos. Isso é um método bastante simples, que é utilizado para outras pragas também e que pode ajudar em algumas situações, né? Ou quando a toalha é menor ou você não tem condições de aplicar o produto, ou por alguma forma não pôde utilizar o produto, você pode utilizar esse método, que seria você procurar os insetos na planta, fazer a sua catação e eliminação desses insetos. Isso também deve ser feito a partir de novembro até o mês de junho, mas ali entre novembro e abril nós vamos ter uma grande população dos insetos, então é mais fácil de você encontrar o inseto na planta. O melhor horário para fazer a catação manual é das 10 da manhã até às 16 horas, né? Porque esse é um horário que eles estão bastante ativos na planta. Normalmente o adulto ele se alimenta roendo os ramos da erva mate, então ele faz ele raspa a casca e como se fosse um anelamento em alguns casos. Então você procurar esses sintomas, esses sinais de alimentação dos adultos nos galhos superiores ajuda também a você encontrar esses insetos para fazer a catação. Esse sistema ajuda bastante na eliminação, na redução da população. Embora o uso do Bovemax ele tem um efeito mais duradouro, como o fungo ele coloniza ali na planta, ele pode ficar até um ano no solo. Então, como nós encontramos também insetos adultos o ano todo, você tem mais condições de estabelecer o controle da broca da erva mate e uma boa eficiência. O produto ele pode ser encontrado para compra na empresa Novozymes e também em algumas agropecuárias onde são distribuídos. Se você não encontrar na agropecuária mais próxima, né, da sua região, você pode procurar a empresa Novozymes e esse produto é vendido a partir do mês de novembro, que eles vão ter à disposição. É nesse período que você deve utilizar. Bem, nós estamos à disposição aqui na Embrapa Florestas para tirar dúvidas. Temos material aqui para distribuir também, que explica como que é feito esse controle. Então, se você tiver interesse, pode nos procurar, que nós enviamos o material. O meu e-mail, vou deixar o e-mail para contato, é Suzete, com S, S-U-S-E-T-E, .penteado@embrapa.br. E então nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e para enviar material de divulgação para vocês também. Muito obrigada.